Olá, meu nome é Sandra Tir, psicoterapeuta na área de constelações sistêmicas, e hoje eu vou falar de uma abordagem de atendimento individual, que na realidade está baseado nas constelações sistêmicas, mas acaba se tornando uma conversa sistêmica. Então, eu me utilizo de ferramentas que a gente chama de âncoras. Âncoras, o que são âncoras? Âncoras são objetos ou bonecos que vão te levar uma informação, ou vou te acionar para que você tenha um posicionamento de uma informação. E eu me utilizo de um trabalho chamado Cartas Associativas, de um terapeuta chamado Moritz Egetmeier. Cartas associativas são: você olha para uma imagem e o que essa imagem te diz em relação a determinada questão. Então aqui eu coloquei um modelo de atendimento que traz muita informação, percepção, clareza e novo entendimento sobre determinadas questões e problemas que a pessoa está passando no momento. Imagine aqui o momento em que você foi concebida, o momento em que você foi gestado, no momento em que você nasceu, no momento de 0 a 7 anos de idade, no momento de adolescência e vida adulta. Então, qual é o imprint ou a informação que você recebeu nessa fase da sua vida, nessa fase da sua vida, nessa fase da sua vida, em relação a os seus pais? Então, como que, de alguma forma, nós podemos trazer essa informação do seu inconsciente para o consciente? Ou como você pode estar questionando sobre o seu problema atual em relação a essas fases da tua vida? Através de uma ferramenta chamada cartas associativas. São palavras e imagens que vão te associar a essas fases, ou vão te trazer informações dessas fases, trazendo da inconsciência para a consciência e também abrindo a possibilidade de uma conversação em relação ao tema, ao problema atual. Então, por exemplo, assim, você vai colocar uma informação de palavra e uma imagem que vai te remeter ou que está numa memória ali na fase da concepção. E assim também isso em relação a você. E em relação a como os seus pais estavam nessa fase. Então aqui a gente pega uma informação das cartas chamadas OH. E aqui a gente vai pegar uma informação de uma ferramenta chamada Tandu, cartas Tandu, porque elas são focadas para questões de casais. E assim vai sendo adiante. Depois aqui, qual a informação nessa fase aqui? Então, outra carta. Depois, nessa fase aqui, outra informação. Nessa fase aqui, outra informação. E sempre não velada, né? No começo, deixar sem abrir, né? Porque senão vem muita informação num momento só. Aí não, daí perde essa associação. Então começa-se aqui olhando aqui. E esse procedimento aqui, ele pode levar até 2 horas e pouco.
Então, agora, abrindo um pouco essas cartas, essas informações, eu vou detalhá-las dando um exemplo. Então, aqui apareceu essa imagem, essa palavra para a pessoa que foi concebida. Apareceu essa imagem e essa palavra para a mãe. E apareceu essa palavra e essa imagem para o pai. Então, o que a gente pode ver? Então, cada pessoa vai ter a sua leitura. Mas aqui, ameaçar e alguém totalmente encolhido. Então, qual o imprint que essas células que estavam se unindo agora receberam? Qual foi o primeiro imprint, momento concepção? O imprint de ameaça e encolhimento. Por quê? Porque aqui, se a gente associar as imagens, o pai estava mais ligado, para mim isso aí mostra afeição à morte, afeição a, a não querer, a não querer essa criança. E aqui, a mãe rígido em querer, em estar olhando para uma criança. E aí começa uma conversa sistêmica, começa a se entrar em contato com a informação que a pessoa tem ou ela até nem tem. E como que a gente vai ressignificar isso? Ou como que vai se entrar em contato em liberar a dor desse imprint de ameaça e encolhimento que pode estar levando até hoje? Uma outra ferramenta muito bacana que são as falas sistêmicas. As falas sistêmicas, elas nos levam a estar conversando com aquele momento, ressignificando. Então, em vez de entrar num processo meditativo e imaginar aquele momento, para quem tem uma forma mais racional de olhar as coisas, consegue ter mais clareza a partir dessa forma de trabalho. Então, por exemplo, assim, aí vem uma carta que diz assim: agora eu faço diferente. Então, quem faria diferente? Se a gente analisar aqui, quem faria diferente? Teria que ser, por exemplo, num processo de cura, esse pai falando para essa criança: agora eu faço diferente. Depois, vamos imaginar, tirando ocultamente, eu recebi o suficiente. Então você vai tentar perceber quem estaria dizendo para quem. Então imagina que essa mulher esteja falando para esse homem: eu recebi o suficiente. Então depois vem a palavra: agora você pode confiar em mim. Então imagina que esse homem falando para essa mulher: agora você pode confiar em mim. Então, quando algo acontece de ressignificação e de bom nessa relação, a criança ou esse feto, essa concepção vai mudar também de imprint. Então, no momento em que, imagina que essa conversa aqui aconteceu e algo foi liberado, então uma nova imagem, como seria a ressignificação? Qual seria agora, para onde transcendeu essa imagem aqui? Para onde ela transcendeu no momento que aqui atrás algo é resolvido? Transcendeu para cá. Hábito, gerar um novo hábito de
E a imagem é uma imagem de duas pessoas se abraçando, então tem uma nova informação. Então algo foi ressignificado nessa fase. Ok? E assim se passa para outra fase. Então imagina aqui, né? A outra fase. Que informação veio aqui nessa fase aqui? Atração, corte. Então aqui esse bebê, ele ainda não estava, enquanto estava sendo gestado, dentro da minha percepção de leitura, neste momento, a atração ainda era de cortar, de tirar, de sair fora, de não querer fazer parte disso. Por quê? Porque aqui, na mãe, tinha alguma questão de medo de separatividade. Alguém querendo separar esse casal. E a informação aqui no pai, envergonhar-se. Então, alguém empurrando esse homem em direção a essa mulher. E aqui uma informação de envergonhar-se. Então, como que essa criança está sendo gestada? Ela não quer nem vir, né? É uma informação de que não quer nem vir, por quê? Um envergonha-se e outro tem medo. Então, que força que tem de crescer? Não quer crescer. Então, só que esse imprint está na pessoa em algum nível até hoje. Então, como ressignificar isso? É conversar com essa fase. Só que o que significa conversar com essa frase? Conversar com essa informação dentro de mim, dentro de você. Porque às vezes tem pessoas que têm essa oportunidade de conversarem diretamente, saber o que aconteceu, né, ressignificar, mas a maioria não tem, ou não tem essa coragem, ou os pais não falam, né? Mas quem tem a oportunidade pode estar fazendo isso aqui diretamente, né? Mas muitas vezes também é muito difícil nos falarem a verdade, porque por diversos motivos. Então, às vezes é melhor olhar diretamente para aquilo que está no nosso inconsciente. E como que eu vou poder olhar diferente? Ou pelo menos quando eu sei como a coisa está, eu tenho como ressignificar aquilo. E assim a gente continua olhando nas diversas outras fases da mesma forma. Então existem inúmeras formas de nós acessarmos o nosso inconsciente, né, para trazer algo à nossa consciência. E quando a gente traz algo à nossa consciência, ou a gente passa a ressignificar algo dentro de nós, podemos ter uma nova força de vida, podemos ter um novo momento. Então, as falas sistêmicas, a constelação familiar, nos ajuda nisso. E quando você tiver coragem, vontade, determinação, ou quando algo está muito difícil, se dê a chance de se olhar.